ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele foi hostilizado na última sexta-feira lá no aeroporto em Roma. 3 brasileiros teriam feito isso. O Alexandre estava com a família dele, vindo lá de uma palestra que ele deu lá numa universidade na Itália. Ali tudo aconteceu no terminal aeroportuário. No entanto, a história é a seguinte, que ele teria sido abordado por 3 brasileiros aos gritos de, aspas aqui, tá certo? Não sou eu que estou falando, que fique registrado, aspas aqui. Bandido, comunista e aloprado, fecho aspas. As informações dão conta de que o filho do ministro teria sido agredido fisicamente. A Polícia Federal já identificou os agressores, está investigando o caso. Tem um casal, que é André e Roberto Mantovani, não sei se tem alguma coisa a ver aqui com Maringá, acho que não. E o seu genro, Alex Zanata. Eles estão sendo investigados por agressão, ameaça, injúria e difamação, né? Aí, ontem, o Alex Zanata, ele prestou depoimento à Polícia Federal em Piracicaba, ali no interior do estado de São Paulo, negou as acusações. Diz que houve um mal entendido só, tal, mas tudo certo, não foi nada dessa história que estão divulgando, não. Os depoimentos de Andréia e Roberto Mantovani estão previstos para terça-feira, também em Piracicaba. Eles alegaram uma viagem para não comparecer lá no depoimento no domingo, no caso ontem. A Polícia Federal já solicitou ajuda à polícia italiana para ver as imagens lá do aeroporto, do que de fato aconteceu. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o Ministério Público Federal tomará medidas e pediu informações à Polícia Federal sobre as agressões. Vamos lá. Eu quero falar aqui de uma coisa que é muito ruim que está acontecendo no país. Porque o João Bétega, aquele que esteve aqui, que é do MBL, ele apanhou também por conta de política. Supostamente pessoas do PT bateram no João Bétega. Eu vou ouvir do Tupã já sobre essa história, tá bom? A coisa tá ficando num nível tão absurdo que as pessoas perderam a noção de que o momento não é para isso. Quem se insurge e vai para agressão física, verbal, não importa, vai cair nas barras da justiça. Isso de fato. Se a sua indignação é com qualquer coisa, nós temos que eleger senadores para tomar decisão quanto ao Supremo Tribunal Federal. Se é quanto a políticos, nós temos que, na hora do voto, mudar o voto. E é nesse sentido que eu quero trazer a discussão para vocês aqui. A que ponto, ou em que ponto vamos chegar, Kim Rafael, com essa coisa da intolerância, a praguejamento, as agressões físicas e verbais com relação a políticos, a ministros, gente do judiciário ou deputados, não importa quem seja. Paulo, a gente sabe que quem parte para agressão perde a razão. Muito simples isso, né? Agora, tem algumas imagens sobre esse possível ataque que o Moraes e seu filho sofreu? Imagens, alguma coisa assim do aeroporto ainda não? É isso que a Polícia Federal está requerendo então, lá da Polícia Italiana. Qualquer coisa, né, há controvérsias que realmente ele tenha sido agredido. Obviamente, agredido de forma física, eu estou me referindo. Agora, verbal, isso é muito natural e comum, mesmo sabendo que é uma coisa errada a se fazer, você xingar uma autoridade ou qualquer político que seja, mas hoje em dia é muito comum isso acontecer. É só a gente ver aí o presidente Lula, né? Ele não consegue ficar no Brasil, viajar pelo Brasil, né? Ele tem que ser pro exterior, porque no Brasil ele sabe que ele vai ser xingado em todos os cantos do Brasil. Agora o Alexandre de Moraes, ele entende que ele tem que entender o seguinte, né? Que ele é um alvo e que todas as pessoas que não concordam com o que ele vem fazendo no Brasil nos últimos anos, ele vai receber pelo menos uma palavrinha aí e não vai ser de apoio não, a não ser quando é das pessoas que convém, né, os abusos de autoridade que ele vem praticando ultimamente. E essa questão realmente do MBL aí, desse membro do MBL, eles foram lá dentro da universidade querer pintar uma sala lá. Eles foram agredidos realmente de forma injusta. Acho ridículo que foi o que aconteceu. Perderam completamente a razão. Mas o MBL, infelizmente, tem esse modus operandi, né? De ir até
o inferno para querer brigar com o Satanás e o diabo lá e achando que vai sair de lá sem se queimar. Então eu acho realmente perigoso tanto da parte de você agredir quanto você ir lá no terreno inimigo e querer fazer o que eles fazem, né? Aconteceu aqui pertinho em Londrina. Tudo bem, mas aconteceu em Londrina, né? É o mesmo caso. Mussolini, também. Paulo, eu acho o seguinte, toda vez que uma pessoa decide infringir a lei, ultrapassar as margens da lei para prejudicar outra, ela se torna um fora da lei. E um fora da lei, toda vez que ele vai fazer isso, ele está sujeito à sorte. Ele pode dar tudo certo, como ele pode sofrer represálias, ou encontrar polícia, ou encontrar pessoas ali que o peguem, né? A gente viu o caso aqui em Maringá, por exemplo, o cara foi lá roubar uma moto e os populares pegaram ele. Então, assim, qual que é a diferença para o Alexandre de Moraes? Ele infringe a lei. Ele todo dia está tolhindo direitos, prejudicando pessoas para beneficiar seus interesses ou de pessoas que ele conhece. Então, nisso, ele tá se sujeitando à sorte quando ele sai nas ruas, porque ele sabe que vai ter esse tipo de reação da população. Então, no Brasil, como foi dito aqui, acho que ele tem um pouquinho de receio de circular, mas o que parece é que nem no exterior, num aeroporto aí em Roma, na Europa, ele está livre do julgamento popular. Mas ele se sujeita a isso a partir do momento que ele se torna um fora da lei. Porque ele é um fora da lei. A diferença é que ele tem um colarinho branco e uma capa preta. Então... Luiz Neto? Paulo, é lamentável qualquer ação de violência, né? Acredito que não dá para se concordar com esse tipo de situação e espero que de fato não tenha acontecido. Mas isso é um reflexo, Paulo, da indignação do ativismo judiciário, né? Que nunca é bom para ninguém. Então, acredito que esse tipo de situação nos leva a uma discussão muito além desse fato ocorrido, mas em relação às questões de como vem sendo conduzido o judiciário do nosso país, né? E acredito que a gente não pode mais concordar com decisões pautadas no interesse político e também em extremismos, né? É preciso diálogo e esse diálogo ele não é só em relação a essa situação, mas como vem sendo levada a situação como um todo. Ô Fernando Tupã, não concordo com violência de maneira alguma. Eu sou um cara ultra pacificador, acho que as coisas têm que ser sempre pela conversa, mas a coisa tá ficando feia. Queria que você contasse pra gente aí em um minutinho, Fernando Tupã. Os meninos do MBL, a Madeira cantou, hein, Fernando? Paulo Caetano, eu vou começar pela agressão ao Alexandre de Moraes. Eu não acho agressão, acho insulto. Chamar o cara de comunista é um elogio. Por quê? Se ele não tem problema. Ele está tomando as decisões segundo a ideologia dele. Mas ontem, depois do depoimento, surgiram outras versões, falando que a agressão teria partido do filho do Alexandre de Moraes. E vou te falar uma coisa, o Alexandre de Moraes, ele é lutador de Muay Thai, ele não vai ver o filho apanhando de populares e deixar passar, ele vai tentar salvar o filho. E o filho, que deve ser playboy, também deve lutar, então não vai bater. E a pessoa envolvida, Paulo Caetano, seria o Roberto Mantovani Filho, que foi o presidente do União Barbarense de São Paulo entre 98 e 2001. Então, ele já tem quase 70 anos. Você acha que ele ia bater na cara do filho do Alexandre de Moraes? Nós vamos esperar as histórias aparecerem aí, as filmagens, e se aparecer inteira, nós vamos saber quem está falando a verdade. Se é o pessoal que está prestando depoimento falando que não foi aquilo, ou se foi o Alexandre de Moraes. Agora, com relação ao João Bétega, pelo amor de Deus, você olha para a cara dele, você fica assustado, mostrando que o governo Lula é um governo que pautou novamente a violência, infelizmente. E não foi só em Florianópolis que políticos paranaenses apanharam. Em Roncador, aí pertinho de Maringá, o Rogério Souza Pires, que é suplente de deputado estadual do PSD, que tem o apelido de Sorriso, também apanhou do ex-prefeito de Roncador, Rogério Souza Pires. Então, os nervos políticos, nesse exato momento,
estão muito acirrados e o STF, que tem que trabalhar para diminuir isso, fica colocando mais lenha na fogueira. Infelizmente, né, Pâmela? Vamos lá. Agnaldo Vieira, quero te ouvir. Supostas agressões, porque a gente não viu as imagens ainda do aeroporto, lá de Roma. E os MBL que gostam de armar uma confusão? O João Better, que esteve aqui com a gente já, ele tomou uma esfrega bastante significativa, Agnaldo. O Better foi onde? Ele foi na faculdade? Na UFSC. Santa Catarina. Nosso amigo, mas se vai lá dentro de um local... Lembra que em Londrina eles provocaram lá o Boca Aberta e saíram na mão também? Mas eu acho que é pra chamar atenção, é pra mostrar realmente, porque você sabe que você vai lá num local fazer graça, num local que você está tendo algum evento, você vai contra esse evento, contra as ideias, mas eu acho que é pra chamar atenção, é pra aparecer mesmo, dar likes, dar views. No caso do ministro, eu acho que as ofensas... mesmo fora, né, do país, lembrando que a justiça brasileira, crimes cometidos fora do país podem ser julgados aqui. Mas o problema é se houve essa agressão ao filho do ministro, porque aí foge, independente de ideologia, do que seja, foge do bom senso e da boa ética de convivência, né? A Polícia Federal pediu as imagens do aeroporto, né? Possivelmente serão divulgadas, aí a gente verá quem tem razão ou não. Tuitinho. Não, tuitinho. Pelos xingamentos ali que foram feitos, a gente, como falou, não viu as imagens se houve algo físico, mas me chama a atenção, porque xingou de comunista, comunista virou xingamento. O Lula falou que tem orgulho de ser chamado de comunista, existe PCdoB no Brasil, Partido Comunista do Brasil, aí virou xingamento. Eu acho assim, todos os políticos, quase todos, em algum momento são, né, xingados, hostilizados, nananã. Então, assim, já que eles querem ter tanta atitude política, os nossos juízes, né, principalmente aí das altas cortes, eles querem se comportar como políticos, tem que também aguentar essa parte, que é a represália, que é o pessoal criticando, que é o pessoal falando assim, você errou, você é ladrão, você não sei o quê. Porque as pessoas têm também essas manifestações. Então, não pode só querer a parte boa, né? Eles querem ser políticos sem ter se elegido, mas também tem a parte ruim, que é aguentar o falatório da população. Todos eles aqui, se a gente pegar Bolsonaro, Lula, quando sai na rua, tem manifestação popular. Então, o Alexandre de Moraes também tem que ver que, já que eles têm esse posicionamento político, também tem a parte ruim. Quem sabe é fácil ele dar um passo atrás e refletir. Independente de ser político, se eles acionarem a justiça, corre normalmente lá a ação. E ele pode ser condenado. Sim, então, mas beira quem o ridículo, fala também porque corre o risco. Eles querem se posicionar como de forma política. A gente aqui, todas as manhãs, trabalhando aqui, a gente às vezes critica e às vezes a gente, como você falou, a capa preta, às vezes... É muito parecido com o que aconteceu com o Barroso. Ele foi lá na Uni, foi vaiado, ele começou a dar chilique. Porque vocês são bolsonaristas. Porque a gente derrubou. Ele começou a dar chilique. Então, assim, até que se venha as imagens e que, de fato, esse filho dele foi agredido fisicamente, eu acho que essa parte de ouvir o que não quer, quem faz o que quer, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eles também têm que aguentar, porque eles querem ser políticos. Não tô falando que justifica. Eu tô falando que eles têm que aguentar essa parte. Quer ser político? Mas tem dois lados, quem meu fala amigo. também depois tem que aguentar, porque ser acionado... Também. Ação, reação. Independentemente. O ministro faz cagada. Reação. Deixa eu esclarecer, senão fica mal entendido. Eu, Pâmela, jamais xingaria uma pessoa. Talvez eu faria perguntas. Eu falei, doutor, já que você nunca fala fora do Supremo sobre tal decisão, por que isso aqui se sustenta? Por que você escreveu no livro e tá diferente? Jamais diria assim, você é isso e aquilo. Nisso eles pecaram. Mas ele também tem que aguentar os dois lados e quem xingou também vai ter que aguentar os dois lados.